1 Timóteo 1, 5. O irmão que já achou na Bíblia, diga amém. Então eu vou ler, né? O texto está na NVI. Diz assim, versículo 5. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Amém? Agora eu quero que você leia junto comigo na tela. Todos juntos lá na tela, vamos bem bonito agora, todos juntos? O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Vamos ao verso 19, 1 Timóteo 1,19. É só andar alguns versículos e você vai ao verso 19. Mesmo capítulo, 1 Timóteo 1, verso 19. Aquele que vai colocar na tela para nós, não é? Está lá. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Quando a CBF não falha. Para esses aí falhou. Para nós não vai falhar. O desafio da última aula dos homens e das mulheres, dos irmãos que estão aqui, daqueles que estão em casa, é desenvolver C, um coração puro. B, uma boa consciência. F, uma fé não fingida. Quando a CBF não falha, dá tudo certo. A fé não naufraga. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, vem abençoar, ó Deus, os meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui. Eu desejo muito que essa pequena última aula, que esse pequeno e último sermão, seja um marco para eles e uma bênção na vida deles. Nós queremos um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida, uma fé sem hipocrisia. Dá-nos, ao encontrar na sua palavra esta verdade, o privilégio de abraçá-la e de amá-la com todo o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. O assunto aqui, irmãos, do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso. A tradição vai dizer que no ano 65, Paulo teria consagrado, Timóteo como pastor da comunidade batista, pastor Sérgio Paulo, de Éfeso. Essa parte é meu. Pode depois editar do vídeo, mas eu sou batista de convicção. Sendo o pastor Timóteo um bom pastor, Paulo está preocupado com o cuidado que ele tem que ter com a igreja. É mais ou menos a mesma coisa que eu tenho quando pego um homem aqui da igreja para cuidar. Você pega um homem que se aproxima de você, ele está cheio de cansaço, de desânimo. Às vezes ele vem para a nossa igreja, vem do mundo, ou vem de outra igreja, ou de outra denominação, vem cheio de vícios e tudo, e a gente procura ajudar. Não teve como hoje eu não me sentir emocionado, com a garganta seca, quase querendo chorar o tempo todo aqui, porque a gente lembra como o pessoal chega aqui. Eu vi o Márcio chorando ali, com a sua esposa testemunhando, os meninos. Hein, Rosana? Eu me lembro quando vocês chegaram aqui. E quando você vê um culto como hoje, essa família, do jeito que está, as coisas acontecendo como elas estão, você tem que dizer, glória a Deus, o Senhor está agindo, apesar do vaso de barro, apesar das nossas fraquezas, Deus tem agido. O que vejo que Paulo tem como objetivo ao pastor Timóteo é passar para ele a mesma recomendação. Para Paulo, a vida da igreja é coerente com o seu caráter, ou seja, o seu caráter procede da verdade divina. Paulo está dizendo que se a igreja de Éfeso precisa ser uma igreja coerente, a vida da igreja de Éfeso precisa ser coerente com o seu caráter, mas o seu caráter precisa proceder da verdade divina. O que Paulo está dizendo é que se a fonte de informação for modificada, irmãos, todo comportamento é modificado. O que Paulo está dizendo é que se a fonte de informação, o conjunto doutrinário e o valor a ser praticado for modificado, as ações serão desestruturantes, desconcertantes, vai gerar um colapso na comunidade de fé. Por isso Paulo lança um alerta ao jovem pastor Timóteo, implorando a ele que dê a esta igreja uma CBF infalível, não uma confederação de futebol, mas uma consciência pura, um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Em que aspecto? Ele começa, 1 Timóteo 1,3, se o irmão está com a Bíblia aberta, verá. Ele faz assim, Timóteo, você vai advertir aqueles irmãos e as pessoas que estão na comunidade a que não ensinem coisas contrárias à verdade. 1 Timóteo 1,3, que eles não ensinem coisas contrárias à verdade. Não desperdicem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias.
e que só levam à especulação sem sentido, ao invés de, perdendo tempo, ao invés de promover o propósito de Deus. Aí ele diz que é realizado pela fé. Eu não sei onde estamos com a cabeça, e muitas vezes eu me preocupo com o evangelho e com a igreja do século 21. Que cabeça temos nós quando paramos de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho e a justificação pela fé? Onde é que as coisas se resolvem? Na justificação pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. O apelo de Paulo àquela geração e ao pastor Timóteo, e também um alerta à igreja de Éfeso, é na verdade o seu intuito, exortação e admoestação. A tradução mais antiga chamou de mandamento. Pregue o amor, ensine o amor, mas esse amor tem que vir de um lugar. Ele chama de uma tríade, de uma trindade: coração puro, boa consciência, fé sem hipocrisia. O costumeiro introito do apóstolo Paulo aborda diretamente o tema. A igreja de Deus está ameaçada. Há uma fake news evangélica se instalando. Há uma mentira tomando consenso. As pessoas estão acreditando no conto da serpente. É como se Eva ouvisse de novo a serpente cantar e dizer: no dia que dela comer, não vai morrer. Eva acreditou, comeu, ela e seu marido morreram em desgraça e em pecado. O alerta de Paulo é o mesmo a Timóteo: não ouça o canto da sereia, não ouça o canto da serpente. Cuidado com o som do desvio doutrinário. Parece um tema conservador numa noite de formatura, falar de fábulas e genealogias, mas elas são desvio doutrinário. Perdemos o alvo, perdemos o foco, porque não conhecemos a Escritura. É um apelo bíblico: errais quando não conheceis a Escritura, nem o quê? O poder de Deus. Como hoje nós estamos errando, e como hoje vejo igrejas, líderes, pastores corrompendo e pervertendo a fé do Evangelho, simplesmente porque entram em campo com a cara e com a coragem, acreditando em mentiras, repetindo mentiras, produzindo mentiras, genealogias e contos de fada. A vontade do apóstolo Paulo foi tão grande de amar o seu jovem pastor e de amar a comunidade dele, que diz: querido, acredite, meu servo e jovem pastor, no agir redentor e divino de Deus, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Proclame isso com todo o seu coração, e tenha um favor que você tem que me fazer: tenha decisões arbitrárias, tenha decisões fortes, duras, de juízo de valor e santidade contra todo tipo de heresia. Quando o apóstolo Paulo prega o amor, ele não prega um amor do tipo: eu me amo, não posso mais viver sem mim. O amor do apóstolo Paulo não é um amor subjetivo de sensação fugaz e passageira, eterna enquanto dura. O apóstolo Paulo diz que o amor cristão e o amor de um homem de Deus procede de um coração puro, de uma boa consciência e de fé, o que, irmãos? Não fingida. Para o apóstolo Paulo, o amor é substantivo mesmo, é a essência da fé. Para o apóstolo Paulo, o amor não é um sentimento, é um mandamento. Para o apóstolo Paulo, o amor não é um sentimento ou uma sensação positiva, passageira e fugaz. Na verdade, para Paulo, o amor é uma mentalidade que leva a uma ação, é uma orientação firme da natureza humana que está no homem e o levará à obediência a Deus. O amor é a realidade da vida dirigida por Deus, transformada no amor de Deus ao homem. Quando nós, irmãos, nos perdemos dos conceitos subjetivos do que prega a sociedade sobre o amor, naufragamos do casamento. Porque o amor, então, para muitos é eterno enquanto o quê? Dura. E se eu não amo mais, eu descarto e jogo fora. Pregamos a aceitação do divórcio, pregamos a facilidade de romper relacionamentos e de jogar a vida fora, porque não entendemos de fato o que o amor é. O amor não é um sentimento difuso, uma sensação positiva e passageira. O amor é uma nova mentalidade que nos é dada por Deus, num coração puro, numa boa consciência e numa fé não fingida. É aqui que a CBF não falha. O que Paulo está pedindo e está exortando a sua igreja é que esteja atento na configuração desse amor bíblico. Como está configurado esse amor? Está muito configurado naquilo que cantamos 3 meses. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus. Ah, se você só levasse isso para casa. Essa CBF é infalível. Ela entra em campo, irmãos, e manda um pombo para o inferno. O inimigo não vai ver nem a cor da bola. Tem ele 2,10 metros, 2,20 metros. Eu fiquei assustado quando eu vi aquele goleiro. Falei: derrota na certa.
O goleiro do time adversário é maior do que o gol, irmãos. É igual o irmão. Esse irmão aí é grande, viu, irmão? O irmão é grande, hein? O irmão deve ser sérvio. Quando eu olhei aquele goleiro, é 2,10 m, é o maior homem da Copa. O maior homem da Copa. Quando eu vi aquele goleiro, eu falei, quase um muro intransponível. Mas contra um pombo do Espírito Santo, nada pode, né, irmãos? Nada pode. Foi lá no canto, no ninho da coruja, aquela bola. O que eu estou dizendo, irmãos, é que se você terminar o culto de hoje e levar ao único ensino desta verdade de uma CBF infalível, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz, por que nós devemos fazer isso? Mateus 5, 8 na NVT diz assim, felizes os que têm o coração puro, porque eles verão o quê? Eles verão a Deus. Irmãos, lembrando então da CBF que não falha, Salmos 51, versículo 10. Quem souber, recita comigo, Salmos 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Esse é o ensino do Antigo Testamento. Esse foi o ensino do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Uma CBF infalível, norteada por um coração puro. O que é um coração puro, irmãos? O coração puro não é um coração sem manchas, não é um coração que não teve pecados, não é um coração que não experimentou pecados. O coração puro para o apóstolo Paulo é um coração indivisível. Ele não tem acordos com o pecado, ele não aceita as concessões do pecado, ele vai ser entregue absolutamente por inteiro à vontade de Deus. O coração puro é aquele que quando peca se arrepende. O coração puro é aquele que sabe buscar em confissão o perdão para seus pecados. Ele sabe de suas falhas, ele se reconhece pecador, mas ele levanta todos os dias e diz, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Coração puro é a receita infalível para uma vida de amor a Deus e de amor ao próximo, de amor à sua esposa, de amor aos seus filhos, de amor à sua casa. É aqui que a CBF não falha. O próprio Deus vai sondar os nossos corações, vai sondar as nossas mentes e verá em nossos corações que nós não temos mais temor, que nós não temos mais medo, nós confiamos em Deus com inteiro coração. Isto é o que Paulo chama de coração puro. No amor genuíno, o calor do sentimento autêntico está associado ao que chamo de pureza da motivação. Quantas vezes não estamos puros em nossas motivações? O amor hipócrita não é casto nem puro. Por quê? O amor hipócrita é intencional. Ele está ali e pelo amor que ele diz ter, ele visa obter alguma coisa. Esse amor é hipócrita, esse amor é falso, ele é fingido. O ágape de Deus, irmãos, não procura nada em troca, ele não busca seus próprios interesses, não suspeita mal, ele simplesmente doa sem esperar nem um dia que nada lhe seja concedido de volta. Em Salmo 51, 17, o próprio salmista vai dizer, o sacrifício para Deus são espírito quebrantado, pois a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Se o primeiro C da CBF infalível é o coração puro, o que é o B, irmãos? O que é o B? Uma boa consciência. A CBF infalível passa por uma boa consciência após passar por um coração puro. A consciência só consegue julgar corretamente quando está iluminada pela fé. Não há uma consciência pura se não houver uma iluminação pela fé. Poderá ser pura somente quando for purificada pela fé que temos em Cristo e pela consciência que nós temos dos nossos pecados. A consciência é purificada por meio da fé, e é a fé que só pode ser conservada mediante uma boa consciência. Obras más com as quais uma pessoa nega a Deus, são a consequência de uma consciência manchada. E essa resulta de uma mentalidade ímpia e contaminada. Por isso Paulo disse, viva o amor, que é fruto de uma consciência, de um coração puro e de uma boa consciência. Quando uma pessoa alega com o testemunho dos lábios que conhece a Deus, contudo nega com sua conduta prática que conhece os mandamentos de Deus, o que ela faz é colocar sua consciência em conflito. Seus atos e atitudes não são equiparados ao seu saber teórico. Seu coração, irmãos, está dividido entre a teoria e o conhecimento e uma prática equivocada da vontade de Deus. Um homem assim não está inteiro diante do Senhor, porque a sua prática nega a sua conduta de fé.
é um coração puro, uma boa consciência, mas e a CBF infalível tem um F. O F é o quê, irmãos? Fé sincera. A tradução, fé não fingida. Fé sem hipocrisia. 3 traduções. O adjetivo é simples. Puro, bom e sincero. Puro, bom e sincero. Esses são os adjetivos da CBF. Puro, bom e sincero. Na realidade estão intercambiados porque são a mesma coisa. São frutos de uma mentalidade única e límpida, de um cristão uno e inteiro. Coração puro, boa consciência, fé não fingida. Ao criar um coração novo, Deus vai recriar o homem. Ao fazer com que o coração do homem seja novo, vai modificar a sua mentalidade. Sua mentalidade, sua postura nova vão modificar as suas ações. E todo mundo verá que ele serve a Deus por inteiro. É isso que é amar a Deus de inteiro teor, de inteiro conteúdo. O que significa um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida? Ela só será possível quando amamos a partir da verdade de Deus. A palavra de Deus. Se amamos orientados pela palavra de Deus, irmãos, nós vamos sempre julgar tudo que fazemos, nossos erros e acertos, pela palavra de Deus. E quando o pecado, então, tentar nos atingir, o nosso coração será puro. Porque entre o que diz o mundo, o que eu penso e o que as pessoas acham, eu fico com a verdade de Deus. Eu vou amar o Senhor com inteiro teor. Isto é o Evangelho, coração puro. Amar a partir da verdade, mas veja, amar a verdade. Amar a verdade por intermédio de um novo ser. Amar a verdade sendo uma nova criatura. Amar a verdade fazendo a verdade, fazendo da verdade o fundamento de nossa fé. É isso que Paulo diz ser fé sincera. Uma fé sincera, motivada pelo amor. Ao descrever o amor a partir de sua fonte tríplice, Paulo, ao mesmo tempo, define com precisão a natureza dos hereges, que estão trazendo heresias e erros contra a igreja, mas diz que é livrar-se desse descaminho, que é livrar-se desses desviados. Por favor, coloque o seu amor em Deus e desenvolva um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Por que Paulo está preocupado com a igreja? Termino. 1 Timóteo 1,19. Ele fala do fracasso da fé de alguns que estavam e já estiveram no seio da igreja. 1 Timóteo 1,19 ele diz: apegue-se à fé, mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e o resultado, e como resultado, a fé que tinham, o que aconteceu, irmãos? Essa é a CBF que falhou. Ao terem uma fé fingida, um coração impuro, irmãos, e não exercitarem uma boa consciência, a sua fé naufragou. A grande batalha da nossa vida está diante de nós. 12 conteúdos importantes foram passados para vocês. Ensinos que vocês receberam hoje com muito carinho. E eu quero dizer aos irmãos como professor, dando-lhes a última aula deste curso: quem não sabe conservar o que lhe foi confiado, tampouco será de conquistar algo novo que pode ser por você recebido. Repito, quem não sabe conservar o que lhe foi confiado, tampouco será capaz de conquistar algo novo que lhe pode ser hoje conferido. A grande verdade hoje é que vocês têm nas mãos um tesouro, conhecimento, princípios, valores, preceitos. Eu vi marido chorando, eu vi esposa emocionada, eu vi filhos que mexeram com sua casa e a mãe, eu vi armários modificados. Imagine vocês, armários modificados. Quem não sabe conservar o que lhe foi confiado, tampouco será capaz de conquistar o novo que lhe pode ser conferido. O que fazer? Desenvolva um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Aqueles que saíram deste caminho, 1 Timóteo 1,19, naufragaram na fé. Seu naufrágio não é minha responsabilidade. Seu fracasso nunca será minha culpa. Tão somente hoje lhes passei o motivo, a receita e os valores. Consciência pura, coração puro, boa consciência, fé não fingida. Se nessa tríplice verdade firmar em você, se firmar você, a sua casa e o evangelho que Jesus lhe confiou, tenha certeza que sua família nunca mais será a mesma.